Olá! A Organização das Nações Unidas acaba de realizar uma reunião de balanço dos avanços realizados desde a adoção do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que foi realizada em 94. Hoje, o mundo se depara com uma situação de antagonismos. De um lado, a gente tem a criação de clones e, por outro, a morte de mulheres em decorrência da falta de assistência durante a gravidez. Chefiando a delegação brasileira, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Mennicute, apresentou a experiência do Brasil em assuntos de população, entre eles a redução da pobreza e da mortalidade materno-infantil, além de discutir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar. 5 integrantes da Comissão de Seguridade Social acompanharam os debates, entre eles as deputadas Rosane Ferreira, do PV do Paraná, e Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba. Elas são as convidadas do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e gostaria de começar perguntando às deputadas quais os principais pontos que foram discutidos. Deputada Rosane. Como você já enumerou, políticas públicas de defesa e proteção às mulheres e meninas, um enfoque especial para todas as populações vulneráveis. Nós debatemos e discutimos ações de enfrentamento à pobreza, de enfrentamento a todas as formas de discriminação, a todas as formas de preconceitos, mas principalmente a questão relacionada a gênero e a questão relacionada ao enfrentamento da violência que as mulheres sofrem no mundo inteiro. Deputada Nilda Gondim, por que a senhora acha que foi importante a experiência, a senhora como parlamentar, participar de uma conferência? Não é muito usual essa participação, né? É verdade, não é usual e nós tivemos a oportunidade, a delegação daqui da Câmara Federal, que foi composta com 3 deputadas, a deputada Gorete também foi, e o senador Aníbal, Alexandre Roso, todos que fazem parte da Comissão de Seguridade, Saúde e Família, e o doutor Rosinha também. E nós tivemos a oportunidade de, conversando no bate-papo informal com a ministra Eleonora Mennicute, e dizer a ela que nós sentimos falta, nós estávamos sentindo a ausência do parlamento, onde nós precisávamos interagir mais com as ONGs, interagir mais com o Ministério, com os ministérios e participar efetivamente desses encontros, onde a gente podia colher muito, aprender muito, colher muito e de forma diária, no nosso cotidiano, colocar nos nossos projetos e ser discussão nas comissões. Deputada Rosane, a senhora falou da questão de gênero. Por que a mulher, pelo tudo que eu li dessa conferência, parece que a mulher foi um pouco o centro desses debates. Por quê? Porque esta conferência, ela acontece 20 anos depois da Conferência do Cairo, onde se discutiu o desenvolvimento humano. Geralmente as questões envolvendo a ONU envolvem muita questão de conflitos, muitas questões econômicas, né? E a Conferência de Cairo foi um marco para discutir o desenvolvimento humano, o ser humano como centro do processo de desenvolvimento planetário. 20 anos depois, e para ficar de fácil entendimento, lembre-se que na década de 90 aconteceram várias conferências, entre elas, por exemplo, a Conferência do Clima, a Rio, 92. Né? A Rio 92. 20 anos depois aconteceu a Rio mais 20, para debater os avanços com relação às questões climáticas. Nós agora estávamos debatendo as questões do desenvolvimento humano. E ainda é estarrecedor as coisas que acontecem no nosso planeta com relação às mulheres. Deixando muito claro a questão, por exemplo, dos casamentos infantis, que acontece em muitos países, a Índia como um foco, onde meninas a partir dos 9 anos, são levadas a contrair matrimônio, a casar-se com homens muito mais velhos que elas. Isso é usual. A questão, por exemplo, da mutilação do clitóris, que ainda é cultural em muitos países. Essa realidade foi debatida. A questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Eu fiquei muito, até
de certa forma, decepcionada, porque embora a gente tenha um enfrentamento tão grande, os avanços ainda são mensuráveis, mas ainda estão muito aquém de onde a gente precisa chegar com relação à proteção e ao enfrentamento destas questões que eu levanto. A questão dos direitos sexuais e reprodutivos são muito sérios e a gente se deparou numa instância, não é, Nilda? Numa instância assim, onde dezenas, quase centenas de países debatiam questões que são muito vivas na discussão aqui dentro desta casa. Né? A gente está discutindo isso, nós estamos discutindo direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos discutindo a educação como uma forma de embasamento da sociedade no sentido de garantir dignidade de vida para todas as pessoas. E lá nós nos deparamos com isso. Deputada Nilda Gondim, o Brasil foi falar dos avanços na área da mulher. A senhora representa um estado, a Paraíba, do Nordeste, que costuma ter uma carência de assistência médica à mulher. Como é que foi essa participação do Brasil? O Brasil mostrou um avanço? Como é que a senhora avaliou isso? Olha, nós avançamos, mas ainda muito pouco. É muito tímido esse avanço. Porque, por exemplo, eu sou da Paraíba, uma região pobre, nordestina, e que o nosso estado a Paraíba está sendo o 4º estado mais violento do Brasil. Quer dizer, essa violência aconteceu, eu sei que é um caso mundial, mas aqui no Brasil nós estamos nos deparando com uma violência muito grande e uma discriminação muito grande contra a mulher. É por isso que esse encontro mundial serve para despertar, alertar e, ao mesmo tempo, pedir socorro, porque a mulher realmente é muito discriminada. A mulher sofre de uma violência muito grande. Outra coisa, a falta de empoderamento da mulher. A mulher hoje não participa quase da vida pública, entende? Há um déficit muito grande. A gente imagina que aqui mesmo na Câmara nós somos 45 deputadas para 513 deputados. Ao todo, nós somos apenas 45, menos de 10%. Então, são essas discriminações, essas desigualdades que a gente sente, que a gente sofre e que a gente vê e tem vontade e sonha de ter um país com mais igualdade social. Essa questão da participação política foi discutida, da participação política da mulher? Foi um pouquinho, né? Pouquinho, que foi, mas muito pouco. Não era o foco. O foco foi exatamente o que Rosane disse, né? Sobre a maternidade, o índice da mortalidade materna, a falta de saúde, de apoio, de recursos para a saúde. E também para discutir a criança, não, a adolescência, né, que precisa ser mais investigada, que mais assistida, que mais amparada, essa proteção maior. Foi esse mais, o foco foi mais isso. Pois é, a senhora citou, deputada Rosane, a questão da educação e eu me lembrei que aqui no Brasil, um problema, não sei mais se recente, né? Já faz algum tempo que isso está acontecendo. Mas um dos problemas de saúde pública mais graves são os da gravidez na adolescência, né? Além de diversas, quer dizer, a vivência da vida sexual sem proteção acarreta um monte de problemas, mas a gravidez talvez seja o mais grave dele em termos de consequência. Como é? A falta de acompanhamento, isso, né? Isso também foi debatido. Isso foi debatido. Olha, embora nós há algum tempo já temos como prioridade garantir o acesso a métodos contraceptivos em nossas unidades básicas de saúde no país como um todo, nós ainda temos 47% das gravidezes que ocorrem acidentalmente em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias. São gravidezes inesperadas, gravidez e acidental. Imagina, ter um filho planejadamente exige da gente muita dedicação. Imagine quando esse filho acontece intempestivamente. E quando isso acontece na adolescência, isso geralmente acaba envolvendo muito mais as meninas do que os meninos ainda. Por uma questão de educação de gênero e pela criança a mulher se engravida. Exatamente. Não é o casal que engravida. Infelizmente, embora tenha muito esforço da legislação para trazer
o menino para essa discussão, o rapaz para essa discussão. Mas quando a menina engravida, a primeira coisa que acontece com ela é deixar os estudos, ela muda a rotina da sua vida. E isso é muito ruim. Isso foi debatido também lá, muito discutido. Há uma transformação, né? A gravidez mudança precoce radical. e o que isso significa na vida das pessoas. Então, o acesso a métodos contraceptivos, mas principalmente a educação para o exercício da sua sexualidade é fundamental. Me permita que eu dê um depoimento muito pessoal. Durante muito tempo, Nilda, eu trabalhei com aconselhamento de adolescentes, com o trabalho em escolas, né? Eu de formação sou enfermeira e eu trabalhei muito tempo com isso. Eu saí do centro de saúde e virei deputada estadual e agora sou deputada federal. Quando os adolescentes perguntavam para mim, mas Rosane, com que idade eu posso iniciar a minha vida sexual? Mas me colocavam meio na parede, meio para perguntar. Eu sempre tinha uma coisa muito minha de dizer assim, olha, quando você responder essas 3 perguntas, você pode iniciar a tua vida sexual. A primeira pergunta, você conhece perfeitamente o funcionamento do seu corpo? Como funciona o seu aparelho reprodutivo? Você sabe quando é o teu dia fértil? Como é que se comporta o teu corpo? Você conhece o teu corpo? Se essa pergunta for sim, já é meio caminho. Se ela for sim acompanhada do funcionamento do corpo do seu parceiro ou da sua parceira, ela já é mais um sim. A segunda pergunta, você sabe as consequências de um ato sexual desprotegido? Todas as consequências? De uma gravidez indesejada. E esse é um problema internacional? É um problema internacional. E eu digo assim, ó, você conhece toda essa questão, desde a gravidez indesejada a uma DST, a uma contaminação com o vírus HIV? Se a resposta for sim, você já tem mais um caminho andado. E a terceira, você é capaz de assumir todas as consequências de uma relação sexual desprotegida? Sozinha, sem puxar a ajuda do pai, da mãe? Se essa resposta é sim, você está pronta. Mas o que eu quero discutir, o que eu quero focar, isso é educação, estar nas escolas, discutir isso, fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, chamar, interagir, chamar a criança, o adolescente principalmente o jovem, para essa reflexão sobre a sua vida, os seus direitos e os seus deveres para com ele e a sociedade é fundamental. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta já já. O Brasil em Debate está de volta, hoje recebendo as deputadas Nilda Gondim e Rosane Ferreira, que acompanharam a sessão da ONU que discutiu o Programa de População e Desenvolvimento. Eu estava vendo agora há pouco uma afirmação, deputada Nilda, de uma das autoridades da ONU, e uma afirmação para a gente que luta muito por aumento de verbas para a saúde, uma afirmação difícil. Mas ela disse que não faltam recursos, falta gestão, falta educação. Como é que a senhora vê essa questão? É complexo, né? Porque realmente falta gestão e falta também educação. Eu acho que faltam as duas coisas, porque as duas coisas caminham passo a passo. Eu acho que isso é importante ser visto, porque tem que ter a gestão em consonância com toda a orientação, toda a formação que as crianças recebem. Então, eu acho que tem que unir as duas, gestão e formação. E a senhora começou agora há pouco a falar, a senhora citou uma coisa e depois a gente mudou de assunto. Eu gostaria de voltar à questão da assistência. Hoje de manhã eu vi um noticiário em que uma mulher falava, olha, eu estou aqui há 4 meses, eu estou grávida há 4 meses, eu não consegui nenhuma consulta com o médico até agora. Quer dizer, essa mulher está exposta a muita coisa. Essa discussão da assistência à maternidade. É imprescindível, é indispensável. Eu acho que o Brasil tem que voltar às suas atenções, de diferenciar um pouco essa assistência à maternidade. Por quê? Porque se você não tiver
uma gravidez com todo o acompanhamento, como Rosane disse, e ela que tem até mais autoridade do que eu, porque ela é enfermeira e conviveu bem de perto com esse quadro, se você não tem esse acompanhamento, a pessoa está sujeita, a mãe está sujeita a ter um filho doente, ela mesma pegar a doença também, contaminar a criança e ter um parto difícil, quem sabe se ela pode sair bem, ser bem sucedida na sua gravidez e no parto. Então, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para as mães, para a maternidade e para a criança também. Agora, essas discussões, deputada Rosane, elas envolviam só os países em desenvolvimento ou países pobres? Não, de jeito nenhum. Nós tínhamos a oportunidade de estar numa Assembleia Geral, onde falava Bélgica e Austrália, e falava África do Sul. Mas os problemas eram muito diferentes? Eram muito diferentes, eram muito diferentes. Em que medida? Em que sentido? Nós temos países que estão no básico Avançados, do básico, e nós temos países onde os seus países desenvolvidos, os ditos países de primeiro mundo, né, onde eles mostravam a experiência, e algumas vezes, e nesse universo de diferenças. E a gente não precisa ir lá na África e comparar com a Europa. Há diferenças muito grandes aqui, na América Latina. Por exemplo, o Uruguai com um discurso avançadíssimo com relação aos direitos individuais, à questão da educação. O Chile com uma posição absolutamente conservadora, como, por exemplo, com relação à interrupção da gravidez. Você sabe que no Chile o aborto é criminalizado como um todo, né? Aqui nós temos algumas situações, como um fato anicéfalo ou com as vítimas de estupro, onde o aborto, a interrupção da gravidez é permitido. O Chile não. O Chile não permite e é campeão absoluto de abortos clandestinos que acontecem, interrupção clandestina. Então, voltando à tua pergunta, imagina, estava lá um universo de países com essas contradições. Estava sentado na Assembleia Geral o Vaticano, que embora não tenha voto na ONU, tem voz, e voz forte, né? O Vaticano estava lá, a Santa Sé, né? A Santa Sé estava lá, discutindo estas questões. Agora, uma coisa eu quero deixar registrado, e a Nilda há de concordar comigo. E isso parece um mantra que nós temos repetido, mas nós temos que sair do discurso e ir para a ação e para a prática. Né? Não há processo de desenvolvimento sem educação. Mas educação no sentido mais amplo da global, palavra. Né? Da palavra. Todos os países que avançaram, onde a dignidade humana está assegurada, elas investiram, as nações investiram, os países investiram efetivamente na educação, mas a educação de qualidade, a educação para a vida. É isso que faz a diferença da Bélgica com a Índia. É isso que faz a diferença da Austrália com países da África. É o investimento maciço em educação. E você falou de recursos. Teve um momento bem importante nas discussões onde os países cobravam dos países de primeiro mundo, os G20, G8, aporte financeiro para financiar políticas de investimento, por exemplo, no planejamento familiar, onde os países ainda não conseguem assegurar. E aí houve uma retração. Os Estados Unidos falam na hora disso. Uma coisa é nós contribuirmos para o fundo de mudanças, de combate às mudanças climáticas, porque nós somos responsáveis pelas ditas mudanças, e assume isso numa conferência. Agora, outra coisa é a gente ter que participar do fundo. Isso deu um outro debate. Então, tudo era motivo de discussão. Agora, é muito rico. E eu quero dizer, a importância de nós estarmos lá, a importância do legislador estar lá, a importância do legislador entender o contexto do mundo e as políticas mais avançadas e que asseguraram dignidade para as pessoas é fundamental. Nós legislamos. Conhecer o processo da discussão de violências que acometem as mulheres, por exemplo, é fundamental para que nós possamos investir em políticas de atenção a esse flagelo. Deputada Nilda, a senhora acredita que vai mudar alguma coisa? A senhora acha que hoje, a senhora volta com uma cabeça que mudaria as discussões que estão sendo realizadas hoje na Comissão de Seguridade Social? Eu acho que alguma coisa vai mudar, porque há uma consciência de todos, mesmo os países mais avançados do primeiro mundo, mesmo aqueles que ainda não chegaram assim, a um patamar assim, mais evoluído, há uma consciência de que precisa mudança urgente,
Então, eu acredito que vai haver mudança. Não acredito que vai ter, assim, a unanimidade, vamos dizer, todos pensando, assim, muito forte, porque existe uma formação, vamos dizer, cultural muito arraigada, aqueles costumes antigos que Rosane falou agora, que eles não abrem mão, mas muita coisa eu acho que vai mudar. Pois é, eu estava pensando aqui na diferença cultural dos países todos que participaram. Quer dizer, aqui no Brasil, teoricamente, a gente tem uma cultura muito mais liberal, Muito né, mais de liberal, certa forma, é verdade. mas também tem algumas questões, como a questão da violência contra a mulher, que é muito presente, quer dizer, ainda tem o machismo. Muito. Essas diferenças, Uma cultura machista que, lamentavelmente, ainda é dominante aqui Agora, no as Brasil. questões que as senhoras apontaram, a questão da mutilação das mulheres, a questão do aborto, no caso do Chile, por exemplo, uma mulher que sofreu violência, essas questões culturais, elas foram debatidas? Porque parece muito. que o machismo é um elemento que bloqueia o avanço nessas Olha políticas. só esse dado. Somália, Guiné-Bissau, veja, Egito, mais 90% das meninas são circuncisadas, ou seja, tem o seu clitóris mutilado. Isso é estarrecedor. Isso é estarrecedor. Agora, nós também temos que trazer essa discussão para cá. Nós somos avançados até que ponto? Até que ponto nós ocupamos o 7º lugar no mundo em número de mulheres assassinadas? 7º lugar. São mais de 50 mil estupros. Isso quando as mulheres têm coragem, né, para denunciar. São mais de 50 mil estupros no nosso país. Nós temos muito que avançar. Claro que o combate à pobreza é fundamental, mas a discussão desses flagelos de forma clara com a sociedade tem que ser feita. Tem que ser feita e ser feita já. E precisamos de ações efetivas. Então, estas coisas, quando o mundo todo discute, nós não podemos dizer, mas o nosso país, nós somos mais liberais. Nós somos tão liberais, mas até que ponto essa liberdade explica situações como essa? Uma menina tem uma cena íntima dela veiculada nos meios de comunicação, na internet, e ela comete suicídio. O que levou essa menina ao suicídio? Os pais? A sociedade? O rapaz? O seu algoz? O vilão da história? Ela morreu por quê? Então, esse é um preconceito que a gente ainda tem presente, essa discussão. Então, nós temos muito... E este avanço, eu quero agora plagiar o senador Cristóvão Buarque, mas esse avanço só virá por meio da educação. A deputada Nilda, a senhora citou uma coisa que agora, em anos de eleições, a gente deve refletir. Nós temos 513 parlamentares, 45 mulheres. O Brasil é uma das menores representações femininas. É muito difícil se eleger deputada Nilda. A senhora que ainda é da Paraíba, o Nordeste, teoricamente, é mais conservador no voto. Realmente é muito difícil. Nós tivemos a oportunidade de ver esse assunto lá na Bélgica, onde eu fiz parte. Fui com uma delegação de mulheres na Bélgica, em Bruxelas, onde foi a conferência da União Europeia. E ver o empoderamento da mulher, a diferença do Brasil para a África, até para os países da África do Sul. Nós estamos bem aquém dos outros países. O brasileiro não vota em mulher? Eu acho, vota, mas não é como deveria. Eu acho que a mulher devia ser mais unida e fortalecida. Primeiro ponto, mais unida e fortalecida. Segundo, as mulheres deviam cobrar e serem ouvidas em todos os partidos para ter direitos que os homens têm, porque nós somos muito discriminadas dentro até dos próprios partidos. Então, é essa dificuldade que você fala, não interrompendo você, que nós sentimos essa dificuldade. É que falta estrutura para a gente. As mulheres não têm a estrutura que deviam ter para pleitear o mandato de deputado. Bom, e talvez as situações fossem mais facilmente superadas, porque dentro da bancada feminina, o acordo é muito mais presente do que a gente vê no plenário geral, né? As mulheres tentam mais chegar a um acordo, chegar a um meio termo. Vânia, só para encerrar, deputada Rosane, a deputada Nilda é a segunda mulher a ser eleita na Paraíba para essa casa. Eu sou a única mulher representante da Paraíba. Eu sou a terceira mulher no Paraíba, Paraná, Sul e Nordeste. Eu sou a terceira mulher a ser eleita do Paraná
em toda a existência do Paraná para esta casa. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu me candidatei, me elegi deputada estadual, me candidatei e me elegi deputada federal. O que nós temos que fazer é um chamamento para as mulheres. É difícil mulher se eleger? É tão difícil quanto o homem. Talvez agora nós temos que ter a decisão desse enfrentamento. Nós temos que nos filiar a um partido e colocar nossos nomes à disposição. Nós temos uma dificuldade de trazer as mulheres precisam interagir mais. Por uma série de razões que nós discutiríamos em outro programa. Bom, com esse chamamento, a gente termina o Brasil em Debate. Eu agradeço a presença da deputada Rosane Ferreira, agradeço a deputada Nilda Gondim e agradeço demais a sua audiência e te espero nos nossos próximos programas. Obrigada.